Olá, meu amigo, minha amiga, operador de caldeira. Vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe abastecer uma caldeira a lenha? Parece óbvio, né? Mas não é bem assim. Existe uma forma em que você pode abastecer de lenha uma caldeira e manter uma grande quantidade de lenha na fornalha. E quando essa lenha já queimou, você vai lá e joga mais uma grande quantidade de lenha e assim você está abastecendo a caldeira por batelada. Quando você faz essa prática, o que ocorre? A caldeira, no momento em que você abastece a caldeira, a lenha que você jogou para dentro da caldeira está na temperatura ambiente. Ela passa a absorver calor da fornalha, da lenha que está em combustão ainda, até que essa lenha que você carregou chegue à temperatura de 100 graus. Nós chamamos esse aumento de temperatura do ambiente até 100 graus de calor sensível. Quando chegar em 100 graus, essa lenha começa a evaporar a umidade. Eu posso lhe dizer que a lenha mais seca que nós podemos ter, ela sempre tem no mínimo 20% de umidade. Daí para mais. Normalmente, temos uma lenha com 30%, 40% de umidade. Então, nesse momento, a lenha ainda continua a retirar calor da fornalha para que haja a evaporação da umidade da lenha. Nós chamamos aí de calor latente de evaporação da lenha. Quando essa lenha, depois de seca, que evaporou, porque enquanto ela tiver umidade evaporando, ela não passa dos 100 graus. Porque toda a energia consumida ali vai ser gasto 540 kcal, né, por litro de água evaporada. Então, ela não vai passar de 100 graus. Quando ela seca, que não tem mais formação de calor latente de evaporação, a lenha começa novamente a aumentar a temperatura, sendo aí calor sensível. Ela vai até 150, 160, dependendo da lenha, até 180 graus. Momento em que ela começa a produzir gases de combustão. E apenas esses gases de combustão, que em contato com o oxigênio do ar, é que incendeiam. E aí nós temos a queima na lenha. Então vejam bem, no momento em que você colocou uma grande quantidade de lenha na fornalha, passando por essas três fases, nós temos um incremento de tempo muito grande. E nesse incremento de tempo, o que acontece? Baixa a pressão da caldeira. E agora, quando essa grande quantidade de lenha chegou no momento de evaporação, de formação de gases de combustão, e que elas incendeiam, agora você começa a ter uma grande quantidade de calor. Isso eleva a temperatura do vapor, né, e a pressão da caldeira, e muitas vezes o consumo não é suficiente para tanto calor, tanta produção de vapor, e as válvulas de segurança abrem. Então, o que você está fazendo nesse tipo de abastecimento de caldeira? Você está rasgando dinheiro simplesmente. Por quê? Você está jogando fora calor.
Então eu vou lhe explicar agora como você deve abastecer a caldeira para que mantenha uma pressão constante, desde que, veja bem, o consumo também seja constante. Então você faz o seguinte: se a sua caldeira, por exemplo, ela consome 2 metros cúbicos de lenha por hora, isso é o normal dela consumir, você faz o seguinte: divide esses 2 metros cúbicos por 4. Então, de 15 em 15 minutos, você coloca meio metro cúbico de lenha dentro da fornalha. Assim fazendo, você terá as fases da lenha acontecendo simultaneamente. Lenha queimando, lenha evaporando, a lenha aumentando a temperatura, calor sensível, lenha evaporando a umidade, calor latente e vaporização, e lenha formando gases de combustão. Então, aí você tem sempre a mesma quantidade de energia dentro da fornalha para produzir aquela quantidade de vapor que você deseja. Não sei se ficou bem entendido, mas você pratique isso. Verá que será muito benéfico tanto para a caldeira como para o próprio operador. Ok? Muito obrigado.